Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco, mais uma vez aqui reunidos, né? E como sempre, cada vez que a gente vem na casa espírita, a gente vem com um pensamento do aprendizado, né? Que é maravilhoso. E hoje aqui, nesse feriado, né, que eu acho ele meio descabido, mas tudo bem, o pessoal gosta de feriado, né? Estamos nós aqui, não importa se a casa está cheia ou não, porque os nossos amigos espirituais estão em peso aqui, tá? Se todos pudessem ver, vocês veriam isso aqui lotado, não tem paredes, né, que nos separam, e eles estão todos aqui, porque eles também não precisam de feriado, graças a Deus. Então, e aí nós convidamos a Tereza, porque a Tereza vem com uma missão muito legal, que hoje ela vai falar de um assunto, né, Tereza? Muito bom, que acalente o coração de todos nós, e é mais uma oportunidade de aprender. Então, nós que estamos aqui, temos essa condição, esse privilégio de aprender e levar para aqueles que não puderam estar aqui hoje. E mais uma vez, obrigada, viu, Tereza, por você ter atendido. Se você tivesse falado assim para mim, hoje é feriado, não vou. Mas a gente sabe que a cabeça de espírita atuante não pensa dessa forma, né? A gente pensa sempre na tarefa, em estar ajudando sempre, independente do que dia que é, dia do que seja, né? Então, esse é o recadinho para nós pensarmos. O que estamos fazendo na casa espírita? Vou lá, estou aprendendo algo, estou levando para mim, né, coisas boas, para que eu possa refletir em casa, para que eu possa melhorar meu comportamento, meu pensamento. Então, sempre nós devemos pensar nisso, porque vir até um local como esse e não aproveitar é como você ir numa festa, né, cheio de comes e bebes maravilhosos e você não comer nada, não experimentar nada, né? Porque você vai dizer assim, eu não estava com fome. Então, aqui nós devemos ter fome de conhecer, de aprender, né, cada vez mais. Porque somos espíritos encarnados hoje, e amanhã a gente já não sabe mais, né? Então a gente deve, como se diz, preparar a nossa malinha de viagem. É uma mala invisível, ela vai estar aqui e vai estar aqui. Mas quando a gente chegar lá, a gente quer que essa mala esteja cheia, só de coisas boas. Então vamos aproveitar, gente, todos os momentos, todos os minutos, viver em família, né? Cuidar dos nossos entes queridos, dos nossos amigos e orar pelos inimigos. Aí os inimigos não são nossos, muitos inimigos são coletivos, né? Porque querem o mal da humanidade, vamos dizer assim. E nós devemos pedir por eles, porque hoje eles se encontram num estado assim de negação. Então, nós que temos possibilidade de um pouquinho a mais de conhecimento, devemos pedir por esses irmãos, tá certo? Então, vamos fazer a nossa prece, preparar nosso ambiente, nós, né? Porque os amigos espirituais já prepararam tudo, tá tudo certinho, mas nós vamos contribuir fazendo uma prece de agradecimento a Deus, agradecer a Ele por tudo, pela nossa encarnação, pela nossa vida, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, por tudo que nos cerca, tudo que está conosco, tudo que Deus nos empresta, todos os dias, tudo é um empréstimo de Deus. E a Ele toda a nossa gratidão. Mas também agradecemos aos amigos espirituais, que são em número que a gente nem pode calcular. Tanto aqui na Casa Espírita, quanto
em nossos lares, no nosso trabalho, no dia a dia, todos eles lutando muito para nos auxiliar. E nós só temos que agradecer a Jesus pela luz, pelas bênçãos, e agradecer também ao universo, que conspira todos os dias para o bem de todos nós. Que nós possamos auxiliar, fazendo só o que é certo, o que é bom, dar o devido valor àquilo que nós devemos ter no nosso dia a dia. O que serve para mim também deve servir para o outro, e o que não é bom para mim também não deve ser para o outro. Ter essa consciência do dar e receber, da ação e reação em nossas vidas. Plantar todos os dias sementes do amor e do bem, para que amanhã possamos colher. E é nesse momento de gratidão que nós vamos dizer ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá, Tereza? Vou mostrar aqui. Trouxe cola. Trouxe cola. Você não vai usar o dela? Não. Ah, Boa noite. boa noite. Mais uma vez, eu trouxe um monte de coisa aqui, porque eu tinha me organizado de um jeito, talvez eu precisasse variar. Você quer ver o microfone? Então, mas aí, a Beth virou para mim e falou assim: Tereza, a gente está precisando conversar de algumas coisas, e sugeriu da gente falar sobre Ismael. Aí eu falei, ok, porque assim, eu li, eu tinha lido um livro, né, no Brasil, o Coração do Meu Povo Evangélico, e era só aquilo que eu tinha de informação. Eu falei, então, eu conheço história do Brasil, ou então esse lado, mas e Ismael? Então, foi muito bom para mim, porque foi uma forma de eu ir atrás da coisa. Bom, todos nós temos um anjo da guarda, né? Todos nós temos um anjo da guarda. Todo grupo tem uma criatura que é designada pela espiritualidade para acompanhar aquele grupo. Então, aqui na casa Tem um Bartolomeu. Tem um mentor da casa, que acompanha os trabalhos que são desenvolvidos pela casa, né? Ele planeja, ele coordena as atividades que vão ser realizadas na casa. É ele que realiza? Não. Mas ele conta com uma equipe que dá suporte alinhado com as diretrizes que ele coloca, né? E a gente então tem o mentor, nosso mentor, a gente tem um mentor da nossa família, a gente tem um mentor, todo grupo que é formado, grupo que eu estou falando, a sociedade, qualquer grupo, né, ele tem um mentor ali colocado. E esse mentor aparece do nada, vamos fazer um mentor agora. Não é assim, né? A gente, quando vai nascer, tem todo um preparo para esse nascimento, e quando a gente nasce, o mentor já está definido, quem é que nos acompanha. A casa, antes dela existir no plano físico, ela já existe no plano espiritual. Ela é plasmada aqui depois, mas ela já existe lá. E quando ela existe lá, já existe a espiritualidade
e o mentor, a mentora da casa, que vai conduzir, vai dar suporte na casa aqui no plano nosso. Com os países não é diferente. Todo país tem o seu protetor, que é uma criatura que na época, antes do seu descobrimento, ou durante mesmo, existem processos em que existe uma criatura que é designada por Jesus, sempre por Jesus, que é o nosso guia desse planeta maravilhoso, e ele vai, por inspiração do Pai, ele vai designando as criaturas que vão conduzir aquele povo, que vão conduzir aquele agrupamento de pessoas, né? E a mesma coisa também aconteceu então aqui no Brasil. O Brasil não tinha sido descoberto ainda, porém, ele já existia. E aí então, de acordo... ele não tinha protetor até então? Não, ele tinha, só que para os propósitos que viriam acontecer, recebe um mentor específico. Até aqui tudo bem? Uhum. Muito bem. Mas quem que é o mentor do Brasil? Aí eu fui descobrir, nas minhas leituras lá, que tem um livro que chama Crônicas de Além-Túmulo. É um livro de Humberto de Campos, psicografia, né, do Chico, de Humberto de Campos. E nesse livro de Humberto de Campos tem um dos capítulos que chama, o título é assim, Pedro o Apóstolo. E assim, nesse capítulo é o encontro de Pedro, ele encontra Pedro, o Humberto de Campos, tá? Nessa narrativa. Ele encontra com a figura de Pedro numa praça no centro de Belo Horizonte. E aí, estranha, né? Pedro aqui, e começa a conversar com Pedro, e começa a fazer uma entrevista com Pedro, perguntar uma série de coisas para Pedro. E a coisa vai andando numa conversa, ele fala rica de ensinamentos, de lições. E aí vem a pergunta que não pode faltar, que aí Humberto pergunta assim para ele: qual o vosso objetivo atualmente no Brasil? E aí Pedro responde sem titubear: venho visitar a obra do Evangelho aqui instituída por Ismael, filho de Abraão e Agar. Primeira vez que se fala sobre isso, mas Abraão e Agar, Ismael? Então, o Brasil está sob a responsabilidade de Ismael, do Evangelho de Ismael? O objetivo é inventar a obra do Evangelho aqui, instituída por Ismael. Quem é esse Ismael? O Ismael, ele fala, é a única dica que a gente tem, formal, de psicografias, e a primeira que a gente tem, foi essa de Humberto de Campos, com esse livro foi publicado em 1937. Em 1938, porque aí, né, meu Deus, Ismael, vamos escrever um livro para contar a história e trazer a história desse Brasil com esse Ismael, com essa responsabilidade, essa missão. E aí, então, é que foi feito no ano seguinte, em 38, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que a gente tem, né? E que eu recomendo muito que as pessoas leiam, porque tem muito mais a riqueza da história, né? E do compromisso. Então, quem é Abraão e Agar? Isso, ele é citado, a primeira vez que a gente escuta falar, isso está lá no livro da Gênesis, lá na Bíblia, lá no Pentateuco, de início da Bíblia, no capítulo 16. O Abrão, ele era casado com a Sara.
Sarai, eles já eram idosos. Essas datas da Bíblia, idade do povo, eu não falo muito porque eu acho que tem alguma coisa de diferente nesses números, entendeu? Eu acho que não é o ano cronológico nosso, deve ser alguma coisa de diferente. Então nem vou falar as datas para a gente não ficar com minhoca na cabeça, porque eu não... É um acréscimo. Enfim, são detalhes, né? Mas aí o que acontece? Eles já tinham uma certa idade e Abraão, ele era um patriarca, ele tinha que ter descendências. E ele não tinha. E a Sara estava preocupada, porque durante todo o tempo ela não conseguia engravidar. E aí ela, preocupada com isso, ela disse, olha, eu já estou idosa, não vou engravidar mais. Então, ela tinha uma escrava egípcia chamada Agar. E aí ela fala assim para Abraão, olha, eu acho melhor você ter um filho com Agar, pelo menos vai ser um filho seu. Ela é escrava sobre a nossa, se é um filho da nossa escrava, é um filho nosso. Então está sobre o nosso, e aí você fica com um herdeiro. Você fica com um herdeiro do patriarcado, de toda a coisa. Muito bem. Aí a Agar engravida e ela fica meio assim, porque obviamente, imagina, né? É mulher, não é diferente da mulher de hoje, é mulher de ontem. Né? A gente pode ter mudado, mas não mudou muito assim. Então, você veja bem, aí você tem uma escrava sua grávida do seu parceiro, do seu marido, e aí a relação delas começou a ficar meio complicada. Começou a ficar meio difícil, e aí ela vira para o Abraão e fala, Abraão, ela está me tratando muito mal. Ele fala, faz o que você quiser com ela. Aí ele deu um pão, uma água e pôs ela para fora. Aí ela foi para o deserto, começou a acabar a água, começou a acabar as coisas. E ela conversou, segundo a Bíblia, conversou com um anjo. E o anjo falou para ela, volta, você tem que voltar a trabalhar. Ah, mas ela me tratou mal, mas ela é a sua senhora. Você tem que voltar para trabalhar com ela. Aí ela volta. Ela volta, tem o filho, e ele ainda orienta ela e fala que era para ela dar o nome de Ismael, chamava Ismael, porque literalmente é como Deus ouviu. Né? Então Deus ouviu, tanto é que todas as vezes que a gente depois escuta a citação de Ismael, é ele sempre pedindo pelas criaturas. Ele sempre pede pelos degredados, por todo mundo, porque é como se o pai escutasse as preces. E aí ela volta, tem o Ismael, e o Ismael já estava com um certo tempo, a Sara engravida. Você já conhece essa história alguma vez? Já viu? Não sei. Não, eu vou adotar um filho. Depois que adota, engravida. É assim. Muito bem. Aí a Sara, depois, já estava um pouquinho mais velhinha, engravidou e teve o Isaac. Aí a situação complicou mais ainda, porque ela falou, bom, agora ele tem um herdeiro do trono que é nosso, de verdade. Não tem ninguém no meio. E aí Abraão, olha a moral que ela tinha com Abraão, porque Abraão adorava Isaac. Ele adorava Isaac. E ela fala, olha, a situação está muito difícil. Ele fala, faz o que você quiser com eles. Ela é sua serva. E ela de novo manda eles para o deserto. Né? E dessa vez, lá no Gênesis, ele vai e por lá ele fica. Não tem uma continuidade. Né? O que, nas leituras que eu fiz, o que se coloca é que Ismael, no deserto, ali no meio, ele tinha uma tenda no
deserto, em que ele acolhia os peregrinos, aquelas criaturas que chegavam no deserto fatigadas, e ele acolhia essas criaturas na tenda, ele dava conforto, segurança, até que elas se sentissem um pouco mais fortes, um pouco mais seguras, para dar continuidade no caminho delas. E foi por esse povo aflito que depois, né, ainda nessa passagem, quando Abraão, ele tinha receio, porque ele gostava muito do Ismael, e ele tinha preocupação, o que ele ia fazer da vida, o que ia ser dele, né? E Abraão, ele conversa com Deus para tranquilizar, né? Que o tranquiliza, e diz assim, ele afirma que Ismael seria o líder de uma grande nação e que ele poderia mandá-lo para fora junto com a mãe sem se afligir. É isso que dá mais segurança para Abraão liberar Ismael. Então, olha lá, ele seria o líder de uma grande nação. Então, ele já tinha um perfil, né? E daí vem as 12 tribos depois, ele que conduziu, né? Muitas coisas. Então, é desse Ismael que a gente está falando. É um Ismael que, olha, nós estamos falando antes de Cristo, né? Então, ele passou por um processo que espiritualmente ele também evoluiu. Assim como Magdala, quando a gente pega Magdala antes e Magdala depois, quando a gente pega Longinos, que era aquele que era um romano que ajudou, participou da execução de Jesus, né? De algumas leituras, aquele que enfiou a espada para ver se ele estava no caminho, que depois volta com uma missão aqui como Pedro II, com responsabilidades, ou seja, o processo evolutivo acontece com todo mundo e aconteceu com Ismael também. Aí então, a gente sabe quem que é Ismael que foi citado por Pedro lá nas crônicas. Então agora a gente vai lá, agora sim. Como é que foi que aconteceu? Em que momento que se deu essa coisa do Ismael ser indicado para ser o condutor, para ser o zelador desse nosso país? Naquela época, um pouco antes de 1500, Jesus ele viu que o centro espiritual que ele tinha planejado, que tinha sido desenhado, né, lá da Palestina e tal, não funcionou. Então ele queria mudar para um outro lugar esse centro espiritual, onde ia germinar o Evangelho, onde ia tocar os corações e as pessoas dali, porque a ideia naquela época é que com aquelas 12 tribos eles aprendessem tudo aquilo e eles divulgassem, levassem a palavra. E não foi isso que aconteceu. Então ele tinha expectativa, como não aconteceu lá, ele falou assim, vamos levar isso para outro lugar. E aí ele definiu que seriam pelas terras americanas, que ainda não tinham sido descobertas. Nem os Estados Unidos, nem nós aqui, né? E aí encarna uma série de espíritos, tanto ali na Espanha quanto em Portugal, naquela região da Europa, que seriam aqueles caras que iam montar aquelas, oh meu Deus, esqueci o nome, que vão nos navios todos, aquelas embarcações, as caravelas, todo mundo, para sair para essas descobertas. Tudo isso inspirado pela espiritualidade, né? Isso era o auge da Idade Média, né? A criminalidade tomava conta do mundo. Vocês pensam que agora só? Não, tinha mais naquela época também. O Evangelho completamente esquecido. Ninguém sabia mais o que era Evangelho, ninguém falava disso, né?
Então, era preciso reavivar no coração das criaturas essa luz, o amor, a caridade. E essa nação que estava por nascer foi a destinada para ser esse centro espiritual, porque aquela anterior tinha falhado. E aí então, na espiritualidade, é onde acontece o momento em que Jesus, há uma reunião da espiritualidade. Recomendo que leiam, é o capítulo 3 do livro, em que nessa reunião, eu vou até ler para vocês o trecho, que é a fala de Jesus na transmissão para Ismael. Né? Então, estava nessa reunião muitos espíritos que já tinham se comprometido com Jesus para auxiliar nessa pátria querida. E Jesus chega, ele carregando uma bandeira de luz, uma bandeira branca, que era um símbolo do perdão e da concórdia. E aí ele se dirige a Ismael. E ele fala assim: Ismael, manda ao meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Zelador é aquele que zela, aquele que cuida, aquele que conserva, aquele que mantém, aquele que planeja. É ele. Né? Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito, ou seja, ele não fez tudo isso sozinho, não tem como fazer. Imagina se fosse o Bartolomeu sozinho para tocar a casa aqui com tudo que tem que ser feito, né? Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Ele não falou a pátria do espiritismo, ele não falou a pátria dos evangelhos, ele falou a pátria do meu ensinamento. Para aí, aqui, transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e o teu sublimado heroísmo. Essa terra, será a doce paisagem dilatada do Tiberíades. Tiberíades era o lago enorme, né? Mar da Galileia, que é onde Jesus caminhou sobre as águas, onde ele acalmou a tempestade, onde multiplicou peixes. Então, um monte de coisa ali aconteceu transformadora. Então, será a doce paisagem dilatada do Tiberíades que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina, porque ali também foi um lugar onde aconteceram muitas guerras. Né? Isso, Tiberíades é em Israel. E hoje a gente, inclusive, está vivendo um momento desses ali. Guarda esse símbolo da paz, aquela bandeira que ele trouxe, né? Que era de luz, uma bandeira de luz, perdão e concórdia, e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros, onde nós estamos hoje, né? 6 séculos, 5 séculos, estamos no 6º. Um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Aqui é um lugar muito abençoado. O Brasil é um lugar muito abençoado.
Se você vai em outros lugares onde você tem... Pega um bairro e dá uma volta nesse bairro. Você tem igreja protestante, você tem evangélica, você tem presbiteriana, você tem centro de umbanda, você tem centro espírita, kardecista, você tem tudo. E todo mundo convivendo bem. Convivendo bem. A gente respeita isso. Isso é uma coisa, uma característica nossa. Isso não é comum quando a gente sai daqui e vai para outros lugares. Não é comum. Principalmente quando se fala de atividades espíritas. Espíritas, quando eu falo, é umbanda, candomblé, espírita mesmo, Kardec, todo mundo se esconde, porque tem medo. É difícil você ver casas onde você tem a possibilidade de um trabalho, de um estudo. E aí ele ainda complementa depois, né? O Ismael, ele recebe o lábaro, né, a bandeira bendita das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento, e como se entrar em ação um impulso secreto da sua vontade, né? Qualquer coisa que a gente sabe que o pensamento é matéria, ele tá. Você pensou, a gente acha que não, mas tudo que a gente pensa, a gente cria. Por isso, cuidado com o que a gente pensa. Então, com o impulso da sua vontade, eis que na bandeira agora tem uma insígnia. Uma tinta celeste inscreverá o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. A partir daquele momento, aquele passa a ser o lema de Ismael, assim como é até hoje. O lema de Ismael não mudou. É Deus, Cristo e caridade. E ele vem fazendo, ele teve vários movimentos, e ele contou com muita gente no desenvolvimento, porque veja bem, era uma pátria onde nós tínhamos os índios aqui. E aí vieram os europeus, principalmente no Brasil, os portugueses que começaram. Quem eram os portugueses que vinham para cá? Era o pessoal intelectual, das artes, cheios de... Não, era uma terra nova. Tudo que nós... Você pega o pessoal que a gente tem aqui, que está tudo preso, que é tudo... Vamos levar para aquela terra. Vamos levar para lá, porque aí a gente se livra, faz uma limpeza geral aqui. Só que nessa também veio muita gente, porque não é todo mundo que estava ali que eram criaturas ruins, que eram criaturas erradas, né? Então veio para cá todo esse povo e eles voltaram. Numa dessas que eles voltam, eles deixam para cá, e aí no segundo livro, né, ele fala que seria a primeira ação de Ismael, né, em termos de representação, porque ele tem uma criatura que ela fica, as caravelas vão embora, de Pedro está saindo, e ficam duas criaturas, eles deixam, dois portugueses aqui, que são inocentes e que se sentem completamente abandonados. Ficam revoltadíssimos. Os índios os acolhem com muito carinho, porque era uma coisa natural do indígena, ele não era um cara agressivo, ele era um cara acolhedor. E aí ele quer se matar, ele quer morrer, ele pega um pedaço de pau e vai para o meio do mar, querendo ir atrás da caravela. E ele fala: Senhor, tende piedade da minha amargura, enviai a morte ao meu espírito, sou inocente, Senhor, e padeço a tirania da injustiça dos homens. Mas se a traição e a covardia me arrebataram da pátria, afastando dos meus olhos das paisagens queridas e os afetos mais santos do coração, essas mesmas calúnias não me separam da vossa misericórdia. Quantos de nós, quando temos um problema, nos sentimos abandonados, a gente
pensa em fazer uma prece dessa, ou a gente também se sente abandonado por Jesus, se sente abandonado por essa espiritualidade que está sempre do nosso lado. Essa criatura, ela conseguiu fazer essa prece no desespero, no abandono, e aí ele sente como se um sopro que vem sobre ele de renovação, de esperança. E aí a espiritualidade, no Humberto de Campos relata que foi o primeiro, é considerado o primeiro feito de Ismael aqui, porque a tendência era ele ir para o alto mar, mas ele vem como que trazido pelas mãos para a praia, onde ele fica e depois ele continua por aqui. Então eles falam que como Ismael já no primeiro momento já vem atuando para aquelas criaturas com o coração dilacerado, com as várias dificuldades. Então ele fala que para a formação de uma alma coletiva, de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. E aí? Vocês se consideram parte desse povo bem-aventurado? De mansos e fraternos? A nossa ação é uma ação de mansuetude. Então veja bem, né? Então Ismael, como Jesus já tinha colocado, ele contou com muita ajuda. Então a missão de Ismael, basicamente, qual que foi? Implantar no nosso país o Evangelho de Jesus. Não era a doutrina, era o Evangelho. E continua sendo o Evangelho de Jesus. Né? E para isso, olha, imagina o Brasil daquela época. Então, como é que começou? Veio aqui o padre José de Alencar, José de Anchieta, o Manuel da Nóbrega, né? Que eles eram missionários e começaram a trazer o Evangelho aos poucos para as criaturas, foram catequizando, né? Aí depois nós tivemos os bandeirantes para desbravar, né? Para sair lá, subir a serra aqui, para chegar até São Paulo, né? Chegar até num monte de lugares. Tivemos os Inconfidentes depois. Gente, todas essas ações aconteceram sob o comando de Ismael. Ah, mas os Inconfidência Mineira, comando de Ismael. Eram momentos que eram necessários dentro da história e dentro do contexto que tinham que acontecer, né? A vinda da família real portuguesa, veio Dom João, depois tivemos Pedro I, tivemos Pedro II aqui. A primeira Constituição que existiu no Brasil foi Dom Pedro I que fez. E depois teve Dom Pedro II, que teve que acompanhar a maioridade, né? Teve a República, depois teve a Independência. Então, imagina o quanto de esforço que foi feito nisso tudo. Né? E nesse período ainda, né, nós tivemos a nossa querida Princesa Isabel, que assinou a alforria. E aí tem uma das coisas que eles comentam, uma das leituras, se depois vocês quiserem, eu posso passar para vocês a bibliografia, tá? Eu peguei muita coisa na internet, algumas coisas de livro. E eles falam assim, que talvez o maior erro de todos tenha sido a vinda dos africanos como escravos. Não a vinda dos africanos, porque a vinda deles foi muito importante, mas na condição de escravos. Né? Porque com isso vinha toda uma dor junto, né? Olha, Ismael, ele tinha determinado que os africanos viessem para ajudar a construir um novo Brasil, mas não era para ver como escravos. Né? E dentro de tudo isso, em vários momentos, Ismael, quando ele começa a ver a coisa tomar um rumo que não era bem o que ele tinha planejado, não era bem o que ele queria, assim como naquela época também não tinha sido, quando era para aquele lugar lá na Palestina, que era para ser o lugar onde dali ia plantar o Evangelho e sair para tudo quanto é lugar. A ideia é que aqui no Brasil se implante o Evangelho, pátria do Evangelho, coração do mundo.
não é pátria da doutrina no coração, pátria do evangelho. E daqui sair para levar para todo quanto é lugar. Né? Então, ele fica preocupado, porque ele está vendo que a coisa não está dando umas tropeçadas. E aí, obviamente, Jesus disse que estaria sempre com ele. Né? E aí ele fala assim, ele se dirige a Jesus de coração apertado, dizendo que estava preocupado, se ele não ia conseguir cumprir a missão dele. A missão de Ismael, ele contou com todos esses, na história do Brasil, com todas essas criaturas que encarnaram e que vieram para cá desbravar para deixar esse país do jeito que a gente tem hoje. Qual que é o nosso compromisso com Ismael? Todos nós, todos, sem exceção, todos nós que estamos aí encarnados nesse país, nós temos um compromisso com Ismael. Todos. Todos nós temos o compromisso de nos evangelizar e de vivenciar esse evangelho, porque a forma de nós ajudarmos Ismael no cumprimento dessa missão é pelo exemplo, pela vivência cristã. Nós estamos sendo corretos dentro do que a gente já conhece o evangelho? A gente consegue ser fraterno, a gente consegue ser essa criatura acolhedora. Coisas para a gente pensar. Jesus fala assim para Ismael: Ismael, acalme-se, para que possa cumprir o sagrado dever que lhe foi confiado. Porque, imagina a angústia que Ismael estava, a responsabilidade que foi colocada para ele. E ele vê a coisa, imagina se Bartolomeu, o Bartolomeu está aqui e a casa começa a desandar. Não é? Então ele fala, acalma, fica tranquilo, acalma. Você sabe que os homens têm a sua responsabilidade pessoal, cada um de nós temos a nossa responsabilidade, nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. Nós temos responsabilidades coletivas. Quem acha que não tem, sinto muito idealizado. Você não está sozinho dentro de um contexto, não. Você tem o seu crescimento individual, você tem a sua evolução espiritual a seguir. Agregado a isso, você tem compromissos coletivos. Senão a gente não viveria em sociedade. Não viveríamos em grupo. E ele continua. Lembre-se que cada um receberá de acordo com seus atos. A colaboração entre os povos deveria ser de forma amorosa. Os povos que praticarem esse crime de escravidão, e aí, lembrando, né, dos africanos, sofrerão o mesmo martírio no futuro. E aí? Tem gente que se julga escravizada até hoje, de alguma forma? Os homens ainda não aprenderam que a evolução se processa pela prática do bem e que eu ensinei. Ame a seu próximo como a si mesmo. Então, a receita não mudou. A receita é a mesma. Só que a partir desse momento, o momento que a gente começa a ter, às vezes, um pouco mais de consciência das coisas, ela toma uma outra dimensão. Não sou só eu. Eu tenho um compromisso, eu tenho uma responsabilidade que vai além da minha família, vai além do meu trabalho. Eu tenho um compromisso muito maior do que tudo isso. Né? E aí, o Ismael, ele fica um pouco mais esperançoso, né? E aí então é dito assim: jovem, o
Brasil é um país que está intimamente ligado ao coração de Jesus. Jovem, deve ter sido, não fui eu que escrevi isso, tá? Quando eu olhei, eu falei, gente, acho que tem algum... Não, esse jovem aí é seu. Não era eu, vai ver, não era. Jovem, o Brasil é um país que está intimamente ligado ao coração de Jesus, bem como está organizado espiritualmente por Ismael. Por isso, não se angustie pelo cenário político conturbado, e nós estamos atravessando sérios riscos. Cada figura política será responsável pelos seus próprios atos. Isso está lá no livro, tá? Assim como cada senhor de escravo foi responsabilizado no passado, agora também será. Faça a sua parte em prol do desenvolvimento do Brasil a partir do lema Deus, Cristo e Caridade, e deixe que o resto Ismael organiza. Então a gente tem que confiar. A gente não tem que se desesperar. Ai, a coisa está debandando. Ai, a coisa está... Eu nessa leitura, teve uma coisa, até que hora que eu vou? Teve uma coisa que eu achei assim, muito interessante nessas minhas indas e vindas aqui, que foi uma reflexão que assim, foi transportado daquela região para cá. Então Ismael, a origem do povo palestino, tudo está vinculado a Ismael. E a gente, quando vai olhar, a gente vê que Israel, o povo de Israel, de uma forma geral, eles são muito unidos internamente. Mas naquela época, hoje eles se relacionam melhor com outras nações, mas naquela época, ele tinha inimigos em todos os cantos, né? Tanto é que a gente teve com outras nações. E aí, trazendo esse Ismael que era daquela época para de agora, que é um Ismael modificado, que é um Ismael com outros propósitos e sob a bênção de Jesus, essa reflexão me chamou muita atenção, porque ele fala assim, o Brasil virou essa nação, porque nós temos várias nações internas, descaridosas umas com as outras. Nações, virou uma nação político-partidária, que se infiltraram no movimento espírita e que se odeiam e se detestam. E ele fala assim, lembrem, a bandeira do Brasil, ela é verde e amarela politicamente. A bandeira do Brasil é a bandeira do Ismael, é a bandeira branca, é a bandeira da pureza, a bandeira da concórdia, a bandeira do perdão. Aquela bandeira que Jesus entregou para ele. A obra de Ismael, ela não é política. E nessa hora eu lembrei de Judas, que entendia a missão de Jesus de uma forma diferente. Como é que nós estamos entendendo a missão de Ismael e a nossa responsabilidade com ele? Nós estamos lutando pelo Brasil do Ismael ou por um outro Brasil que a gente imagina? Ou por uma bandeira de amor, de luz, de fraternidade, ou por uma bandeira de poder? Então, essa reflexão me fez, que eu escutei, me fez pensar muito para que a gente ame mais o Brasil de Ismael. Esse Brasil que ele recebeu das mãos de Jesus e esse comprometimento. Nós não temos como dizer que a gente ama mais o Brasil de Ismael que o Brasil dos homens se a gente não praticar que ele ama ao próximo como a ti mesmo. Se a gente não praticar a caridade. Falar nisso, senão eu vou indo embora. Eu queria comentar com vocês, e assim,
dentro desse processo todo, né, vieram as várias igrejas, e a gente teve um movimento espírita que começou muito fortemente com Ismael, com várias casas que vieram desde lá Confúcio, e todas elas no começo tinham o mesmo lema: Deus, Cristo e caridade. Aí pela unificação acabou-se chegando na federação, enfim. Ismael estava sempre inspirando. Ismael inspirou o comandante de Garamond na federação, depois para começar uma metodologia, para começar alguma coisa no sentido de educar as criaturas, buscarem a educação no sentido espiritual, né? Conhecer. Mas a gente recebeu uma mensagem do mentor, dia 22 do mês passado. E ele fala que ele estava tinha dois sentimentos que o traziam naquela casa, naquele momento. O primeiro era um sentimento de gratidão pelos trabalhos, por todo mundo que vem, que se dedica. E o outro era um sentimento de preocupação, porque ele via o quanto nós nos afligíamos com as notícias que chegam, o quanto a gente se desequilibra com as coisas que acontecem. E aí ele falava assim: por favor, nos ajudem a manter a serenidade. Nos ajudem a manter a serenidade. Ele falou: eu não quero que vocês se tornem criaturas que não olhem TV, que não vejam informação. Vejam, mas tenham um crivo, não fiquem passando tudo que vocês recebem, porque isso, ele disse, era ação das trevas para que as coisas possam se destrambelhar. O que nós estamos fazendo com o nosso dedinho e aquela ferramenta do celular que fica na nossa mão? E aí, esse pedacinho eu vou ler para vocês, porque assim, em outros momentos eu já vi isso, e aqui eu achei que me chamou mais, né? Ainda que haja uma divisão nas várias terras do planeta, que a gente já viu em algum momento, o Brasil está fadado a ser a pátria do Evangelho. Gente, mais uma vez eu chamo a atenção. Também outros lugares foram designados e acabaram fracassando. Nós estamos, é fatal que nós vamos ser a pátria, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Se depender de Ismael, sim. Mas se depender da gente, vai depender de nós. Vai depender de nós. Nós. Não adianta pôr na mão do vizinho, não adianta pôr na mão da Beth, da casa, dos trabalhadores da casa. É eu. Porque quando eu saio daqui, é a minha atitude que quem me vê vai ser influenciado. Né? Então ele fala assim: e mais do que nunca receberá asiáticos, europeus, americanos e africanos. Dos asiáticos aprenderá o respeito aos mais velhos, que hoje no Brasil não tem sido levado tão a sério como deveria. Dos americanos aprenderá o respeito pela pátria, a disciplina no cumprimento das leis. Dos europeus aprenderá a amar as artes, a educação. Dos africanos aprenderá a humildade, porque é um povo que já sofreu muito nas mãos de espíritos que tinham o poder na época. Mas todos aprenderão do povo brasileiro a cordialidade, o acolhimento, o amor. Nós vamos ser assim? Vamos. Né? Acreditem, é Jesus que está no comando, não tenham medo. Na Primeira Guerra Mundial, o planeta Terra entrou em tanto desespero, que o desespero de vocês encarnados refletiu no plano espiritual, e muitos trabalhadores, para ajudarem os que estavam aqui na guerra, precisaram passar por tratamento antes de poderem vir. Meu Deus. Não vamos deixar que isso aconteça. Hoje a gente tem mais preparo. Tem uma frase que ele fala aqui, que eu falei, que é assim:
Ninguém chegou aqui ontem, né? Não. Quem tem uma semana de conhecimento espírita está preparado para enfrentar com coragem as provas que o planeta terá pela frente. Uma semana? Uma semana. E aí? Estamos prontos. Eu conheço gente aqui que tem DOC, pós-DOC, todos os DOC, né? E a gente está aí. Então, meus queridos, essa busca, né, que na verdade eu acabei fazendo, porque eu não conhecia, não sabia que esse Ismael era daquele Ismael, entre outras, me fez refletir em muitas coisas. E principalmente na responsabilidade que cada um de nós tem, que eu tenho, com Ismael, em vivenciar esse evangelho, que eu já sei dele. Eu não sei tudo, ninguém de nós sabe tudo, estamos nós toda hora tropeçando, a gente erra hoje, acerta amanhã, erra hoje, acerta amanhã. Mas o que a gente já sabe, a gente não pode passar a bola para frente. Não vamos deixar para amanhã. Um dos maiores receios que a espiritualidade tem é essa frase: eu vou deixar para amanhã. Eu vou deixar para amanhã. Amanhã pode ser que não exista. E aí você perde a oportunidade. Que a gente não perca essa oportunidade. Que a gente lute, que a gente ame esse Brasil de Israel e que ele possa, sempre na nossa mente, no nosso coração, deu problema, deu dificuldade, bateu insegurança, bateu medo do que está acontecendo politicamente e tal. Se liga com Israel, se liga com Jesus, faz a sua parte e vai em frente. Não percamos a esperança, senão nós vamos dar mais trabalho do que ajudar de alguma forma. Tá bom? Jesus abençoe. Aí se na escola a gente tivesse uma aula dessa, né, gente? A gente aprendesse, né, na escola, essas coisas. Ai, maravilha. Obrigada, Tereza. Muito bom, viu? Obrigada. Eu que agradeço, que aí a gente vai atrás, a gente não esquece, né? Vou começar a escarafunchar os temas lá. Bora. Então agora nós vamos ouvir a prece final do nosso querido benfeitor. Depois, logo após, a gente toma os passos, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, aproveitando esta energia tão abençoada, calma e tranquila que se encontra ao derredor de nós. E vamos agradecendo a imensurável oportunidade de mais um dia de reencarnação, aonde nosso Pai nos dá a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de amarmos aos nossos irmãos, ao nosso querido irmão Ismael, como disse nossa querida irmã, a gratidão pela oportunidade e pela confiança em todos nós de sermos melhores, melhores na nossa caminhada, melhores em nossas atitudes, melhores em nossa moral e melhores conosco mesmos. Meus irmãos, nunca se esqueçam que o amor ao próximo também se dedica ao amor a si mesmo. Não adianta eu amar o meu irmão e eu não cuidar de mim, eu não me respeitar os meus limites, sempre me sentir no processo
de não estar coerente com os atos. Vocês já pararam para pensar o quão é importante cuidarem de si próprios? E nós não estamos dizendo só da parte espiritual. Nós dizemos da parte material. Vocês sabiam que o trato com o corpo de vocês também é amor consigo? Este corpo foi dado pelo Pai com muito amor e carinho para que vocês pudessem evoluir. Virem na reencarnação para evoluir. Mas se não se cuidarem, como vão conseguir chegarem ao processo da velhice com tranquilidade? Olhe a dádiva. O Pai nos abençoa com a vida e nós cuidamos. Cuidamos da saúde, cuidamos da parte espiritual e cuidamos do amor com o próximo. Tudo isso se faz um conjunto, meus irmãos. Tudo isso se transforma em luz, se transforma em paz, em benefício para que os vossos corações possam estarem felizes, possam iluminarem aonde passar. Então lembrem-se, antes de eu querer cuidar do meu irmão, primeiro preciso cuidar de mim. Precisa de ajuda? Busque ajuda, meus irmãos. Tantos nós, como da espiritualidade amiga, estamos aqui. Como os nossos irmãos do planeta Terra, ofertado pelo Cristo, como médicos da Terra, também estão para nos ajudar. Nós desejamos que todos vós sejam muito felizes, que levem a centelha do Cristo dentro de vossos corações. Sejam humildes, sejam bondosos consigo e com o próximo. Amem-se, amem ao seu próximo. E assim, levem a centelha do Cristo àqueles que precisarem. Levem o nome do Cristo a todos aqueles que estiverem ainda na escuridão. Todos nós da espiritualidade amiga agradecemos a presença de cada um de vocês. Que cada um, no vosso fundinho de vossos corações, possam permitir que essa luz exale muito forte e ilumine. Oh, na paz do Mestre Jesus, meus irmãos, nós somos as irmãs, nós trabalhamos na seara e na senda do Cristo e sempre estamos nesta bendita casa a ajudar a todos vocês. Que Jesus vos abençoe. Eu sou a irmã Maria. Que assim seja. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. que todos tenham uma abençoada semana na luz de Jesus. Que assim seja. Vamos aos passos, então, e muito obrigada pela presença de vocês. Só queria dar um recadinho, assim, meio de última hora. Neste sábado agora, o nosso bazar
vai ter uma mega promoção, né, do Black Friday. Por que o Centro Espírita também não vai fazer Black Friday, né? Então as roupas vão custar R$1, tá bom, gente? Nós vamos ter uma bancada lá de roupas a R$1, que vocês possam vir se beneficiar também. Boa noite a todos.